falando em reaproveitamento de alimentos, tem que ser feito com muito cuidado, como foi mostrado ali. Porque a conservação precisa ser muito bem feita por causa do calor. Aliás, nutrição e hidratação bem feitas no verão são algo muito sério. Para conversar sobre o assunto, convidamos o médico, o Dr. Márcio Borges, que já está aqui comigo. Doutor, muito obrigada por ter vindo, é sempre um prazer recebê-lo, nossos papos sempre são bons, né? Temos muitos cuidados, né, que a gente tem que ter em relação à alimentação no verão. A primeira palavra é que a gente sempre ouve intoxicação. Ela pode ser grave, né? Boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos vocês. Realmente pode ser muito séria a intoxicação alimentar, porque a intoxicação mostra que o alimento que você ingeriu, na verdade, ele pode estar de uma qualidade duvidosa, ou às vezes o alimento é muito bem feito, né? O almoço muito bem feito, o que você come em casa, ou até quando você come na casa de outras pessoas, ou em restaurante, pode até ser bem feito, mas muitas vezes a quantidade e a qualidade que a pessoa não está acostumada a comer pode intoxicar do mesmo jeito. Então, não só isso que eu falei, mas também a qualidade da alimentação, conservação nesse calor intenso pode estar atrapalhando também e estragar, principalmente coisas mais industrializadas, tipo, vamos colocar uma coisa que todo mundo conhece, maionese, por exemplo. Quais são os principais, né? Além da maionese, o que a gente tem que ter mais cuidado, assim, doutor, para a gente lembrar? As carnes. Certo? As carnes, doces que ficam guardados na geladeira, vamos colocar assim, até mesmo as bebidas, entende? A gente, né, fica pensando assim, você fazer uma bebida, um suco, por exemplo, quando fica muito tempo guardado, mal condicionado, pode também, frio, calor pode também dar problemas. Então, vamos devagar. No verão, o que a gente pede para as turmas assim, vamos comer menos, vamos comer de maneira mais saudável, comer de maneira mais leve, para você se resguardar e poder aproveitar o tempo de festas e de férias com a família. A intoxicação, né? O senhor já falou do que ela é causada, má conservação, mas de tempos em tempos a gente vê alguns surtos aí, né? E tem alguns vírus. Tem a ver uma coisa com a outra ou não? Também. Tem muito a ver, sim, tem muito a ver. Isso tem muito a ver com a conservação, né? A gente fala, um exemplo que todo mundo conhece é justamente a salmonela. Você entende que pode ter em comidas, principalmente em grandes festas. Você vai numa reunião de, vamos por exemplo, assim, de Natal ou de Réveillon, um restaurante muito grande, um buffet muito grande, você entende que atende centenas de pessoas, a chance é maior. Não que vai acontecer, é ao contrário. Certo? Mas pode acontecer, principalmente nesse calor intenso. Isso aí, até para eles é um desafio conservar tanta comida. Então, a gente pede, o pessoal, assim, muito cuidado com o que vai comer. Né? Tem tudo isso. A gente está comendo uma coisa diferente, né? Vai para restaurante, vai para casa de parente, tem tudo, tem a quantidade, tem o calor. Tem as comidas diferentes que a gente não está acostumada também, isso também é perigoso, né, doutor? Tipo assim, né, não estou acostumada a comer maionese, vamos supor, na minha casa não se faz, ou uma carne diferente, carne de suíno. Isso também tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? Porque daí não é intoxicação, mas acaba gerando mal-estar também. Mas intoxica do mesmo jeito. Intoxica, a gente pode chamar assim? Eu lembro muito também que é um período que muita gente vai para a praia, entende? E realmente, em área de praia, a gente vai, né, para o nosso litoral, a gente vai ver uma quantidade grande, enorme, né, todos os balneários, podem ter assim uma lotação muito acima do normal e tudo é muito difícil de conseguir. Os restaurantes têm muita fila, né? Na própria praia, você pegar aqueles frutos do mar, o espetinho de camarão. Gente, muito cuidado, né? E isso tudo misturado com o quê? Muita bebida alcoólica. Vamos mais devagar, vamos se hidratar. Eu acho que o importante é a hidratação. Você ficar bem hidratado e comer coisas mais leves e frescas, né? Vamos lá, a gente tomou cuidado ou acabou passando um pouquinho do ponto. Quais são os sintomas, assim, que tem que realmente acender o sinal de alerta e eu vou procurar o pronto-socorro, né? O que é mais grave, assim, que a pessoa tem que realmente correr procurar um médico? Eu costumo falar que são 3 sintomas, né? O primeiro sintoma é da indisposição gástrica mesmo, estomacal. O pessoal fala, né? Você fica empachado, empazinado e ânsias, né? De náuseas, vômitos, que pode dar muito também. A diarreia, né? É uma coisa muito comum, a gente ter quadros de diarreias e você realmente ficar muito indisposto com isso, junto com os vômitos. E assim, um sinal que eu costumo falar que é de gravidade, quando você mistura vômito e diarreia, né, principalmente é o quadro febril, que aí mostra uma infecção,
entende? Por uma bactéria, por um vírus. Eu acho importante procurar um serviço médico para você se diagnosticar corretamente, ver o que está acontecendo e tratar, para não deixar a coisa piorar. Doutor, tem algum grupo de pessoas que tem que tomar mais cuidado ou que é mais predisposto a acontecer isso, né? O que a gente tem que ter mais atenção? Os extremos da vida, né? Você entende? São as pessoas mais jovens, as crianças, os bebês, entende? E os idosos, tá? Eles têm uma reserva ainda pequena, né? Eles se desidratam com mais facilidade. Tanto o bebê, tanto a criança pequena, quanto a pessoa mais idosa, depois de 75, 80 anos. Então, é um cuidado todo especial. Começou a ter diarreia, começou a vomitar, eu acho importante procurar o serviço médico onde a pessoa está. Enquanto está naquela situação ali daquele mal-estar, assim, tem alguma receitinha caseira que é válida? Que, né, tem alguns médicos que não gostam muito, mas o senhor é favorável a um chazinho, alguma coisa assim que pode ajudar nesse começo ali, que não é uma grande intoxicação, que é um mal-estar ali de que comeu demais? A primeira coisa é começar a segurar a boca, né? Fechar a boca. Então, acho que percebeu que realmente não está se sentindo bem, você fazer isso e começar a se hidratar. Esquece refrigerante, esquece o tipo de bebida alcoólica, esquece qualquer chá, vamos dizer assim, e pensa na água filtrada. A água parece que vai pesar mais, então não é verdade? Não, ao contrário. E vai tomando pequenos goles, vai se hidratando e tomando pequenos goles, que eu acho que é o mais importante, uma boa hidratação, tá? Com água filtrada, aquela água de casa, nada de água gasosa. E não adianta, água gasosa nem suco, machuca nada. mais o estômago, é mais ácido. Então, a gente vale a pena, assim, bastante líquido. Vamos hidratando. E nesse verão, gente, assim, com todo respeito, né, de pelo menos de 2,5 litros a 3, 4 litros de água por dia que nós temos que tomar. A gente vê muito falar, principalmente nessas épocas, daquele você toma um antes e um depois que vai ficar bem. Né? E esses dias a gente estava até conversando na redação de que esses remédios nem são feitos para isso, que nem deveria tomar antes e depois, enfim, mas as pessoas não lêem a bula, né? E vão... Qual a sua opinião sobre esses remedinhos aí? Um antes, um depois e aí seja no meio vai o que Deus quiser. Não. Realmente é mais propaganda de laboratório, né? Propaganda de farmácia do que realmente alguma coisa que vai te proteger, né? Mais uma vez, o bom senso e a parcimônia são muito mais importantes para nos deixar bem, passar a noite toda de Natal, de Réveillon, se alimentando de uma maneira mais tranquila e principalmente em relação à bebida alcoólica, né? A pessoa bebe além do que está acostumado e a pessoa costuma muitas vezes misturar bebidas alcoólicas. Então, isso aí realmente não há fígado que aguente e não há nenhum antes, nenhum depois que vai segurar isso, não. Vai ser uma senhora ressaca e muito mal. Sobre bebida alcoólica, existem algumas recomendações até para consumir menos e bebendo água, né? Vai estar tomando um vinhozinho ali, ou a cerveja, o que a pessoa quiser, e vai bebendo água entre um gole e outro, entre um copo e outro. Isso funciona? Funciona e funciona muito, tá? Porque, na verdade, bebida alcoólica, ela, na verdade, desidrata a gente. Ela não hidrata. A bebida alcoólica desidrata. Então, você vai ter que estar sempre repondo a água, né? O vinho ainda consegue fazer isso melhor, você consegue fazer isso bem, mas eu tenho um temor com a cerveja. Muitas vezes a pessoa começa a tomar cerveja e não para de tomar cerveja e não gosta de tomar água junto. Certo? Isso pode ser prejudicial, tá? Mas isso sim, tomou bebida alcoólica, está tomando bebida alcoólica, não se esqueça que você tem que fazer a mesma quantidade de bebida alcoólica com a quantidade de água que você precisa tomar. Doutor Márcio é cardiologista e geriatra também, né, doutor Márcio? E eu queria perguntar um pouquinho mais na área da geriatria. A gente falou sobre os cuidados, especialmente com os idosos, né, que a gente sempre tem que... e os bebês e as crianças. Assim como a gente muda a rotina de todo mundo, os idosos também. Vão para casa de parente, de filho, vão para outras casas. E além da comida, uma outra preocupação assim, que eu penso com o próprio ambiente, né? Tapetes, aquelas coisas que a gente sempre tem que cuidar, dormir numa cama diferente. Isso é uma preocupação para o senhor também? A gente tem que se alertar em relação a isso? Eu costumo separar os idosos, principalmente os mais idosos, acima de 75, 80 anos, em dois tipos bem claros, né? Aquele idoso bem independente, que faz tudo sozinho, que se vira sozinho,
ok, esse a gente pode ficar mais tranquilo. Mas aquele idoso mais dependente, né, que já teve um AVC, ele tem um coraçãozinho mais cansado, ele tem até problemas de memória, tipo Alzheimer, entende? Isso a gente tem que ter um carinho todo especial e pensar que vale a pena a gente tirar esse senhor, essa senhora que tem maior dependência de sua casa para ir para uma confusão de uma festa. No sentido assim, muita gente falando, muita gente confraternizando, ele vai se sentir bem, ela vai se sentir bem. Então, nesse momento, eu faço essa reflexão. Acho que é muito importante. Pense 2 vezes se vai ser interessante você deslocar esse tipo de idoso, esse tipo de idosa. Enquanto que o outro não, o outro é mais tranquilo, ele se vira sozinho, né? E eu sempre comento nessa parte também o seguinte, assim, vale a pena a gente querer que as pessoas idosas, bem mais idosas, possam participar com a gente, mas eles têm horário diferente, eles dormem mais cedo, eles comem menos, eles comem a quantidade diferente, eles têm uma vida mais regradinha do jeitinho deles. Então, a gente, assim, até que ponto você quer que a presença dele faça bem para você ou a presença da família fazer bem para ele? Então, pense nisso, acho que é muito importante. É importante essa reflexão, porque às vezes a gente quer ficar junto, né? E acaba não pensando por esse lado que o senhor está falando, né? A gente quer aproveitar, quer colocar eles junto e acaba não pensando e traz consequências para eles, porque o que muda ali para eles pode trazer consequências um pouquinho mais sérias, né? Só para te falar uma coisa, eu já vi assim vários casos nesses últimos anos que a gente trabalha com geriatria, de famílias que queriam chamar a sua avó, o seu avô, mais doente até, para participar da festa da formatura, da festa de casamento, da festa do Natal, do Ano Novo, e de repente, coitada, essa pessoa fez um esforço tão grande de participar que acabou passando mal. Que acabou sentindo mal-estar, a pressão subiu, a pessoa ficou mais confusa, ela se desidratou, quer dizer, isso pode acontecer. Então, eles têm um limite, um limiar, entende? De tranquilidade, eu vou até ali. Se eu passar daquele ponto, eu posso não me sentir bem. Aí, uma pessoa de 80, 90 anos, a gente tem que mais o quê? Tratar com carinho, resguardar, ter sempre aquele plano B, vai levar, tudo bem, mas vamos botar alguém mais cedo para casa, vamos levar para o hotel, para casa de alguém, né? Não vamos deixar a pessoa ficar muito exposta àquele ambiente mais festivo. É bom senso, né, doutor? Para a gente encerrar, vamos fazer uma revisão aqui das principais dicas e orientações para passar bem aí com saúde as festas de Réveillon agora, que as pessoas acabam se passando. As dicas então, doutor. Primeira coisa, gente, tomar muita água. Acho que é importante isso aí, né? Todas as pessoas têm que pensar o seguinte, não só no Réveillon, no Natal, na praia, nas festas, mas assim, tomarem muita hidratação, muita água. Água de filtro, né? Água comum mesmo, não é água gasosa, não. Então, vamos se hidratar, né? E a gente tem que pensar o seguinte, para as crianças mais pequenas e para os idosos, nós temos que pensar claramente o seguinte, eles têm um organismo diferente da gente. Eles não sentem o calor que a gente sente, tanto o bebê, a criança pequena, quanto o idoso, e não sente o frio que a gente sente. Então, a gente tem que sentir o calor para eles e o frio para eles. Então, nesse calor muito, muito intenso que a gente está vendo aqui agora, a gente vê pessoas idosas com paletó, por exemplo. Crianças pequenas com toda agasalhada. Isso desidrata, isso causa até insolação. Então, gente, deixem eles do jeito que vocês ficariam para vocês. Se vocês estão de camiseta, deixem eles mais arejados, mais tranquilos. Mas se ele sentir mais frio, deixa. Porque a minha vozinha de 94 anos, ela sente frio. Aí deixa ou não? Mas se está um calor muito intenso, se está um calor muito grande, não, então tá, fica com uma mais tranquila, mas me dá esse casaco aqui, esse paletó aqui. Aí você tira o paletó e sabe que ela vai ficar bem, entendeu? E em relação à alimentação, aquilo que a gente comentou, né? Muito cuidado com o excesso. Você passou o ano todo se alimentando tranquilamente, não teve problema nenhum. No final do ano, pense 2 vezes antes de comer coisas diferentes que você não está acostumado e pense também, você entende, tem aquela maldade de certos alimentos que você sabe que facilmente se estragam em locais muito grandes, em restaurantes, buffets, em praia.
cuidado ao você ingerir esse tipo de alimentação, porque você pode passar mal com isso. E aí estraga toda a festa. Doutor Márcio, muito obrigada por ter vindo. É sempre um prazer recebê-lo, bater esse papo com o senhor aqui. Desejo um 2024 cheio de saúde, né? Principalmente, e muitas realizações. Para vocês também todos, e até ano que vem, se Deus quiser, com muita saúde. Com certeza. Muito obrigada.